E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Hoje adentramos a carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Vamos nos estender do capítulo 1 ao capítulo 5, encerrando assim o conteúdo desta primeira carta. No capítulo 1 eu selecionei o versículo 14 que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, diz o apóstolo Pedro. Gente, a palavra aqui, destaque, se chama conformando, ou seja, não vos conformando. Eu não devo me conformar com aquilo que o mundo me proporciona, uma vez que este é dominado pelo pecado. Eu não posso me conformar como se isso aqui fosse o que Deus preparou para mim, como se isso fosse tudo que Deus tem para mim. A sua não conformidade não é sinônimo de uma revolta, para você quebrar tudo, agredir todo mundo. Não. O não se conformar é saber que Deus tem algo melhor do que aquilo que você está experimentando aqui. Portanto, você quer ir viver este plano que Deus tem sonhado para mim, sonhado para você também. Esta é a conclusão aqui do versículo 14. Aqui pulando para o capítulo 2, o verso 9 é tremendo. Nós fazemos parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha, se eu sou uma geração eleita, se eu sou filho de Deus, uma vez sendo filho de Deus, eu participo do reino. Exatamente. Se eu sou filho do rei, logo sou príncipe. Faço parte do reino, sou filho de Deus, sou príncipe deste reino. Tendo isso em vista, como Deus quer salvar a todos e conta comigo para ser sal da terra e luz do mundo, significa que eu faço parte de um sacerdócio, de um ministério de salvação dedicado a outras pessoas. Então, por isso é taxado aqui o povo de Deus como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, aquele que somos aqueles chamados das trevas para vivermos a plenitude da maravilhosa luz. Tremendo isso daqui, né? O capítulo 3, o verso 1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sejais sujeitas aos vossos próprios maridos. Essa frase aqui soa ruim demais nos dias de hoje, em especial com todo o movimento feminista e tudo mais. Como é que a mulher vai ser sujeita ao marido? Essa sujeição aqui é uma sujeição que identifica não subserviência, serva, escrava, nada disso. Essa sujeição aqui é uma sujeição de autoridade compartilhada, de hierarquia realizada e funções divididas para que cheguem a um denominador comum. Se você for comparar essa palavra sujeição com o que Paulo, por exemplo, disse na carta aos Efésios, mulheres sejam submissas ao vosso marido, vossos maridos, como ao Senhor. Então note, para que você seja submissa, para que você seja sujeita ao seu marido, este marido deve tratar como Cristo trata a igreja. Todos nós temos um imenso prazer de sermos submissos a Jesus. Claro que sim, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele é amorável. Se o marido representa Cristo, qual a esposa que não terá a alegria de ser sujeita a este marido? A Bíblia não está pedindo para você ser sujeita a alguém que te agride, que te espanca, que te humilha. Nada disso. Não é isso que está em questão. Às vezes as pessoas encaram os piores fatos como se Deus estivesse pedindo para que você se submetesse a esses piores fatos. Mas a perspectiva bíblica é completamente diferente, porque Pedro, está endereçando aqui aos servos de Deus. Então está sendo sujeito ao marido cristão, não é o marido bêbado, espancador, violento. Não. É o marido servo de Deus. Portanto, sendo verdadeiramente servo de Deus, ele imita Jesus. Se ele imita Jesus, a mulher, tal qual como serve a Cristo, terá o prazer de também ser sujeita a este marido, de modo que este marido também tem que sentir prazer de ser sujeito a esta mulher, uma vez que também é serva de Deus. Ou seja, existe um aspecto aqui de reciprocidade. Simples assim.
Tá joia? O capítulo 4, eu gosto do verso 17 que diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então tem uma informação aqui muito importante. O julgamento começa pela minha casa, diz o Senhor. Você sabe que grandes privilégios exigem grandes responsabilidades. Se você tem o privilégio de ser servo de Deus, você também tem uma responsabilidade de viver como servo de Deus. Tendo isso em vista, o privilégio que você tem de intimidade com o Pai e de grande conhecimento que possui, se traduz numa responsabilidade. Portanto, Deus, quando começa o seu juízo, começa pela casa dele, por aqueles que são seus. Os primeiros a serem submetidos ao julgamento são aqueles que são servos do Senhor. Fica claro isso daí. Aqui o capítulo 5 e último, num tempo de tanta ansiedade como é o que estamos vivendo, as pessoas vivendo exacerbadamente o futuro, quando deviam estar apenas preocupados com o presente, vivendo a plenitude do presente, não conseguem aproveitar o presente porque pensam demais no futuro. Resultado, ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. E olha o conselho de Pedro, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Falando sobre isso, Cristo disse no Sermão da Montanha: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, do que é a vez de beber. Por quê? Porque Deus controla todas as coisas, Deus cuida da gente. E se ele cuida da gente, a gente não precisa ficar ansioso com o futuro. Se ele, sendo Deus, cuida tão bem dos passarinhos, se ele, sendo Deus, cuida também da flor do campo, como ele não cuidaria bem de nós, que somos seus filhos, criados à sua imagem e sua semelhança. Por isso, lance a sua ansiedade sobre Cristo, porque ele tem cuidado de nós, não precisa perder o sono. E aí o verso 8 diz: aproveitando, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Melhor maneira de vigiar, estando perto de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso Superando Bíblico.